Bom, pessoal, já coloquei para gravar. Hoje nós vamos tratar de dois temas, tá, relacionados ao sistema cardíaco. Nós vamos trabalhar hoje com os receptores adrenérgicos, tá, conhecer essa efetivação deles e a questão também do nosso controle do ritmo cardíaco. Aí nós vamos estar analisando a respeito dos nódulos sinoatrial e atrioventricular. Tá? Então, a gente já teve uma parte introdutória a respeito da parte muscular, despolarização cardíaca, tá? Nós precisamos também dos elementos químicos para trabalhar a despolarização cardíaca. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o que são esses receptores adrenérgicos. Vamos lá. Primeiramente, por que é adrenérgico? É derivado, pessoal, da glândulas adrenais. Tá? São duas glândulas que ficam acima de seus rins e secretam um grupo chamado de catecolaminas. Essas catecolaminas, na verdade, são dois hormônios, vocês podem acompanhar pelo mouse da tela. Nós temos a noradrenalina, também chamada de norepinefrina, mesma coisa, tá? E a adrenalina. Então, esses dois hormônios fazem parte do grupo das catecolaminas, são receptores adrenérgicos, vão agir diretamente no nosso sistema cardíaco, tá bom? Só porque dentro das funcionalidades, pessoal, elas vão ter ações diferentes, ok? Para quem é da área da farmácia, da biomedicina, principalmente, vocês vão ver, pessoal, que a maioria, nós vamos conhecer hoje algumas ações farmacológicas, tá bom, no controle da pressão arterial. Nós tivemos na última aula, né, uma introdução sobre a pressão arterial. Vocês vão perceber que a maioria dos farmacológicos, eles têm ações nesses receptores adrenérgicos. Então, vamos lá. Esse próximo slide, aqui mostra, pessoal, a respeito, né, da despolarização cardíaca, tá? Onde nós temos todo aquele mecanismo que a gente trabalhou na aula anterior, aqueles eventos da despolarização, tá, celular. E aqui, pessoal, onde mostra essa parte inferior, a nosso tecido cardíaco, aonde nós temos os nossos receptores específicos, ó, alfa, beta 1 e beta 2. Então, esses receptores, eles só vão estar no coração. Por isso que adrenalina e noradrenalina funcionam, tá, no meu sistema cardíaco. Veja bem. Aqui, de um jeito mais sintético, pessoal, nós vamos ter as funcionalidades de cada receptor. Veja bem. A noradrenalina, ela tem ação tanto no alfa quanto no beta 1. As funcionalidades dela. Os receptores alfa, pessoal, quando a adrenalina ela encontra um receptor alfa, ela favorece o quê? Vasoconstrição das arteríolas. Quando eu falo em vasoconstrição de arteríola, estou falando em regulação, principalmente, de pressão arterial. Tá? Então, se as arteríolas são pequenos vasos sanguíneos, ela tem um caráter de fazer vasodilatação, ou seja, expandir, quer dizer que o sangue vai passar mais facilmente, ou vasoconstrição, tá? Ou seja, o vaso sanguíneo ele vai o quê? Diminuir sua espessura, apertando essa corrente sanguínea, ou seja, aumentando essa pressão. Então, quando eu tenho esse controle de vasodilatação ou vasoconstrição, quer dizer que meu vaso sanguíneo ele vai aumentar ou diminuir minha pressão arterial. Tá? Outra questão que o alfa, receptores alfa, favorece é a glicogenólise. O que é glicogenólise? É a quebra de glicogênio. Ou seja, glicogênio é uma reserva energética que fica com excesso, é um acúmulo de glicose, tá, estocada principalmente no seu músculo. Então, quando eu tenho uma liberação maior de noradrenalina, quer dizer que vai utilizar um outro hormônio, tá, principalmente em relação a glucagon,
tá? Que ele vai liberar esse glicogênio na corrente sanguínea, favorecendo o quê? A quebra do glicogênio, a quebra da glicose. Tá? Em relação ao beta-1, pessoal, nós temos o quê? O aumento da frequência cardíaca, o aumento da contratilidade cardíaca, ou seja, aumentar essa capacidade do coração realizar a contração muscular, e também favorece o quê? A lipólise, que é a quebra de lipídio, ou seja, quebra de gordura para fornecimento de energia. Então, a noradrenalina, ela vai ter uma ação cardíaca em 2 receptores-alvo, alfa e beta-1. Já a nossa adrenalina, pessoal, de imediato, nós vamos analisar que nós temos 3 receptores, os 3 receptores adrenérgicos, eles já têm essa ligação com a adrenalina. Então, quer dizer que isso sugere, tá bom? Que a adrenalina, ela tem um poder maior de ação no meu sistema cardíaco, justamente porque eu tenho 3 receptores para ele. Ou seja, eu tenho 3 portas de acesso, tá, para a adrenalina. Então, continua o alfa, o beta-1, e nós vamos acrescentar também o beta-2, que faz o quê? A vasodilatação das arteríolas coronarianas. Quer dizer que eu vou fazer o quê? Uma dilatação, tá, dessas arteríolas. Consequentemente, quando eu aumento minha dilatação desses vasos sanguíneos, aumento minha espessura, quer dizer que eu aumento também o quê? O poder de passagem do sangue, tá? Favorecendo também a questão da pressão arterial. E uma outra questão que vai favorecer, pessoal, vai ser lá no meu sistema respiratório, tá? É chamado de broncodilatação. Então, toda vez que eu tenho um excesso, principalmente o excesso de adrenalina, pessoal, ele também vai agir no meu sistema respiratório. Pensa comigo fisiologicamente. Quando a minha adrenalina está alta, quer dizer que eu estou com algum estágio de fuga emocional, tá? Precisando de realizar um movimento corporal que seja, certo? Então, quer dizer que também eu preciso ter um aumento, né, do meu fluxo sanguíneo, estou consumindo oxigênio, eu preciso ter um maior fluxo sanguíneo, meu coração vai bater mais rápido, mais forte, então meu consumo de oxigênio também vai aumentar, tá? Então, consequentemente, eu vou precisar de uma reposição, de uma melhora de mecanismo para captar o oxigênio. Então, nesse sentido, nós vamos realizar o quê? Uma broncodilatação. Quer dizer que meus brônquios vai aumentar essa espessura, vai aumentar a passagem do ar, consequentemente, eu vou melhorar o quê? A parte de oxigenação. Tá? No final do nosso conteúdo cardíaco, nós vamos entrar nos choques cardiogênicos. Tá? Aí vocês vão entender, por exemplo, um choque anafilático que uma pessoa tem. É uma reação alérgica, como uma medicação, uma picada de abelha, um alimento. Tá? O que acontece num choque anafilático, principalmente? Ou um ataque até asmático. Tá? A pessoa ela tem uma broncoconstrição. Ou seja, os brônquios dela vão se fechar, tá, parcialmente ou totalmente, ou dependendo da intensidade dessa reação alérgica, né? E vai dificultar essa passagem do ar pelos brônquios. Okay? Então, a adrenalina chega a um momento que a pessoa pode até tomar uma injeção de adrenalina justamente para fazer o quê? Uma broncodilatação. Responsabilidade dos receptores beta-2. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, de um farmacológico que vai agir nos receptores. Então, a maioria dos nossos farmacológicos, para controle de pressão arterial, pessoal, nós vamos utilizar principalmente a ação desses receptores. Tá? Se eles são portas de acesso, tá, para uma ação hormonal, lembrando que o hormônio ele não vai entrar, tá bom? Ele apenas o quê? Aumenta a permeabilidade de eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio, enfim. Então, olha aqui, nós temos um exemplo aqui de um percentual de redução de frequência cardíaca, tá bom? Total,
uma presença de um beta-bloqueador. Bom, um beta-bloqueador bastante conhecido na parte farmacológica, pessoal, é o propanolol. Bom, muito vendido aí, tá? Pessoas comuns mesmo consomem. Então, olha só, quando eu tomo um beta-bloqueador, pessoal, eu vou ter uma redução, tá bom? Nesse caso aqui de frequência cardíaca, vai ter uma redução, vai influenciar também na pressão arterial, dependendo da quantidade de miligrama que a pessoa vai tomar. Veja bem, se eu tomo um beta-bloqueador, o que vai acontecer? Deixa eu voltar no slide anterior, eu vou lá nos receptores. Pronto. Então, pessoal, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui da adrenalina. A pessoa vai tomar um propanolol, um beta-bloqueador. Ou seja, eu vou utilizar um farmacológico que causa uma espécie de bloqueio, tá? Uma inatividade parcial ou total em um receptor beta. Então, quer dizer o seguinte, se esse receptor beta-1, tá? Qual que é a ação dele, principalmente, no sistema cardíaco? Aumentar a minha frequência cardíaca, tá? Ou seja, eu tenho um aumento da velocidade do batimento cardíaco, eu tenho um aumento de contratilidade cardíaca, essa capacidade de contração, tá? Do miocárdio, da musculatura cardíaca. Então, quando eu tenho uma ação de bloqueio e inibição, eu faço o quê? O oposto. Eu vou diminuir minha frequência cardíaca, eu vou diminuir minha capacidade de contração cardíaca. Tá? Então, dependendo da situação do miligrama, veja bem, se eu consumo 10 miligramas, tá, de propanolol, que é um beta-bloqueador, vou ter uma redução significativa de mais ou menos 11% da minha frequência cardíaca. Tá? Então, é claro que a quantidade de miligrama é pelo estado patológico de uma pessoa. Né? Quem vai determinar essa quantidade de miligramas, é claro que vai ser o cardiologista dela. Tá? Mas veja bem, 200 miligramas de um beta-bloqueador, vou ter uma redução de praticamente 30%, bom, minha frequência cardíaca, certo? Olha aqui outros farmacológicos que vão ter ação. Veja bem, está um pouco pequeno aí, pessoal, mas eu vou, acho que no vídeo vai mostrar melhor para vocês também. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês lá no Liceu, tá bom? Apenas para complementação do estudo, tá? O material. Então, nós já discutimos sobre os betas-bloqueadores, aqui, que vai ter ação lá nos receptores beta. Temos também a classe de farmacológico, pessoal, de bloqueadores alfa, justamente vão agir lá nos meus receptores alfa. Olha aqui, vasoconstrição das arteríolas. Então, quando eu tomo um alfa bloqueador, vou ter uma inibição dos meus receptores alfa, tá? Parcial ou total, dependendo da quantidade de miligramas. Olha só, se eu tenho uma vasoconstrição, ele vai acontecer o oposto. Vai fazer uma vasodilatação. Quer dizer que eu vou ter um aumento, né, da espessura, dilatar minhas arteríolas, é como uma mangueira, aumentei a espessura, aumentei o tamanho dela, quer dizer que meu sangue, o quê? Vai passar mais facilmente. Então, com certeza, a pressão arterial, ela vai ser diminuída nesse sentido. Ok? Aqui nós temos bloqueadores de canais de cálcio, que é uma outra parte farmacológica, pessoal, que aumenta, na verdade, a força e a contração cardíaca, pessoal, força e a capacidade de contração cardíaca, é o quê? Um influxo de cálcio para dentro do seu miocárdio, para dentro da fibra muscular do seu coração. Tá? Então, quando eu tenho induzir uma dilatação de vasos sanguíneos arteriais, causado por bloqueadores de canais de cálcio, eu tenho o quê? Uma diminuição da minha pressão arterial. Tá? Os diuréticos são bastante comuns também, e vão fazer você, um exemplo, hidrocortiazida, tá?
muito utilizado nos combinados, tá bom? De farmacológico, e vão diminuir, ele vai ter uma ação de excreção renal, ou seja, vai favorecer você perder líquido. Quando você diminui a quantidade de líquido no seu corpo, tá bom? A tendência é que sua pressão arterial também caia. Tá? Inibidores de ACE. Esse aqui, pessoal, são inibidores de enzima conversora de angiotensina. Tá? Um exemplo para vocês, pessoal, aquela classe da medicação de hipertensão arterial, da classe dos PIOs, tá? Por exemplo, enalapril. Enalapril é parte dos inibidores de ACE, tá bom? Que induzem. O que são essas enzimas conversoras de angiotensinas, pessoal? Lá nos rins, nós produzimos um hormônio chamado angiotensina. Tá? O que a angiotensina faz? Ela faz, principalmente, retenção de sódio e água por parte dos rins. Tá? Isso faz o quê? Expande, aumenta o volume sanguíneo. Então, quando eu tenho um vasoconstritor chamado de angiotensina, aonde eu vou, além de diminuir, tá? A dilatação dos meus vasos sanguíneos, eu faço o quê? Vou perder a quantidade de água, porque ela vai perder sódio, tá? Diminui a retenção de sódio. Quando você diminui a retenção de sódio, você tem uma perda de água, né, no nosso corpo. Então, eu faço o quê? Uma perda de pressão. Então, eu estou inibindo, usando uma enzima para inibir uma angiotensina, que é um hormônio que faz sua pressão um aumento. Eu vou inibir ela, por quê? Vou dilatar vaso sanguíneo e vou favorecer a perda de líquido corporal. Tá? Geralmente, pessoal, tá? Não é todos os casos, a pessoa vem, ela toma um combinado, tá bom? Por exemplo, um inibidor de angiotensina, por exemplo, enalapril com hidroclorotiazida, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas a combinação, é claro, o cardiologista que determina, depende da situação patológica, a cardíaca. E um outro também são bloqueadores de receptores de angiotensina 2, tá bom? Onde nós vamos ter justamente bloquear a ação desses hormônios, tá? Esse hormônio angiotensina. É uma outra classe de farmacológico para quê? Para ter o controle da pressão arterial. Tá bom? Pessoal, voltando aqui um pouquinho, faltou completar. Por que se toma, por exemplo, um inibidor de ACE como diurético? Veja bem, quando você, vamos colocar uma situação fisiológica, quando você está tomando um pouco líquido, né, como é que fica a cor da sua urina? Geralmente o quê? Ela vai começar a ter uma cor mais forte amarela, né? O que é isso aí? Quando o seu corpo está desidratado, ou desidratando, nós temos dois hormônios que são responsáveis pelo nosso controle de volume plasmático, ou seja, controle de água, certo? Então, um deles é o antidiurético, tá bom? E o outro a aldosterona. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente toma pouco líquido, o que se faz? Um aumento lá nos rins, pessoal, uma ação da aldosterona. O que a aldosterona faz? Ela faz uma excreção, ou seja, eliminação, tá, de potássio, por isso que a sua urina está ficando uma cor mais forte, amarela, tá, para poder tentar reter líquido. Tá bom? Então, quando a pessoa ela toma, por exemplo, uma alta quantidade de miligramas de inibidor de ACE, essa aldosterona acaba aumentando, tá, gradativamente. Então, para diminuir mais ainda, pessoal, aí nós temos o quê? A pessoa vai tomar um diurético, tá bom? Combinado para ter um equilíbrio fisiológico, certo? Só apenas um exemplo para fazer uma ponte da situação da área de vocês também, alinhar um pouco a parte farmacológica,
sistema cardíaco. Né? Vamos lá, vamos ver algumas situações que se comportam, né, que afetam, interferem no meu sistema cardíaco. Então, nós temos principalmente o controle, tá? Sabemos que a parte emocional, ela influencia no meu sistema cardíaco, certo? E nós temos áreas específicas, tá bom? Que agem no meu sistema nervoso, de controle emocional, tá bom? De reação emocional, nós não podemos deixar, tá bom? É lá na área do hipotálamo, principalmente hipotálamo, que é o nosso centro emocional, tá? Nós temos umas sub-áreas também que administram minha resposta emocional, tá? É a área do córtex, tá? Principalmente a parte de movimento corporal, seja qual for ela, tá bom? Controle motor. E o nosso mesencéfalo. Então, pessoal, essas áreas nervosas aqui compreendem principalmente a minha parte emocional, tá bom? E todas as nossas emoções, ela tem uma tendência de influenciar, que 10 minutos a aula vai cortar e vocês retornam, tá? Ela tem uma tendência de quê? De afetar principalmente a nossa frequência cardíaca e pressão arterial. Bom, por outro lado, vamos entender também uma situação fisiológica. Você, tanto numa emoção boa ou uma emoção ruim, nós vamos ter o quê? Oscilação de frequência cardíaca e pressão arterial. Tá? Mas nós também temos algumas situações fisiológicas que interferem. Por exemplo, hipóxia. O que é hipóxia? Diminuição da oxigenação, ou seja, está diminuindo a parte de oxigênio na sua célula. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Vai influenciar, quando você diminui o oxigênio, pessoal, o que acontece? Seu corpo tem que entrar em homeostase, ele tem que tentar equilibrar isso aí. Ele vai ter um aumento de frequência cardíaca, principalmente para quê? Justamente para poder circular o sangue mais rápido, tá? Tentar oxigenar mais rapidamente essa célula, certo? Quando eu tenho uma diminuição do meu oxigênio, consequentemente, eu vou ter um aumento, hipercapnia, um aumento de gás carbônico, ou dióxido de carbono, é a mesma coisa. Tá? Então, eu diminuir meu oxigênio, eu vou ter um aumento também do meu gás carbônico. Quando eu aumento o meu nível de gás carbônico, pessoal, o que acontece? Minha temperatura do corpo ela se eleva, a temperatura celular se eleva, e também causa o quê? Excesso de gás carbônico celular aumenta a acidose. Tá? Então, vocês podem perceber, toda vez que vocês têm um aumento de temperatura, por exemplo, muscular, né? Você fez aquela atividade lá na sua casa, fez uma faxina, utilizou muito aquele determinado músculo, você vai pegar nele depois, ele está com a temperatura quente, tá? Justamente porque teve contrações musculares, teve um aumento de temperatura, diminuiu o oxigênio local, aumentou o gás carbônico e a acidez também aumentou, certo? E qualquer movimento corporal, nós vamos também ter um aumento de frequência cardíaca, um aumento de pressão arterial, tá bom? Claro que vai depender dessa intensidade que seja, um aumento do volume sanguíneo também, tá bom? Uma coisa, vamos fazendo as perguntinhas aí no chat. Vou passar para o próximo slide aqui. Bom, nós já vimos a parte química de neurotransmissores, tá certo? Mas agora nós precisamos entender sobre esse controle do sistema nervoso cardíaco, tá? Para entrar no nosso ciclo cardíaco. Porque na próxima aula, provavelmente, nós vamos entrar na parte do eletrocardiograma, certo? Então, a gente precisa entender esse controle do ritmo cardíaco, tá? Entender sobre o ciclo cardíaco, para depois a gente aplicar o estudo sobre o eletrocardiograma, certo? Por isso que não pode perder a aula que vem, hein, pessoal? Então, olha só. Nosso controle cardíaco, pessoal, para começar,
Quem que realiza o nosso controle cardíaco via sistema nervoso? Tá? Nós temos o bulbo. Tá? O bulbo, prolongamento da medula, vai descer uma inervação, bom, até o seu coração, tá certo? Aonde nós vamos chegar, pessoal, em dois nódulos, bom, dois nódulos, chamado sinoatrial e o outro atrioventricular. Tá? Então, são essas duas, representando aí duas bolinhas amarelas aqui, pessoal, são esses dois nódulos. Tá? Então, estruturalmente, aqui nós temos um coração, tá? Onde nós temos aqui um átrio direito, bom? O lado direito dele realmente é este lado aqui. Nós temos o átrio direito, o ventrículo direito e o outro lado, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, esses dois nódulos, pessoal, eles ficam localizados principalmente na parte do átrio direito. Tá? Então, o nosso controle, nosso sistema nervoso autônomo, ele vai chegar até o coração para iniciar a despolarização cardíaca nesses dois nódulos. Bom, esses dois nódulos, uma das principais funções dele é o quê? Ter o controle cardíaco. Então, veja bem, um está localizado bem aqui na parte superior do átrio direito, né? O outro está localizado entre o átrio direito e o ventrículo direito. Então, pessoal, precisamente, anatomicamente, eles precisam estar dispostos dessa forma, porque átrio e ventrículo precisa contrair, tá bom? Em diferente tempo. Para quê? Para ter o fluxo sanguíneo sendo bombeado, tá bom? Nós não podemos contrair átrio e ventrículo ao mesmo tempo. Um contrai, empurra o sangue, o outro contrai, empurra o sangue e assim vai. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma imagem, vou colocar na tela, total, porque aí vocês vão ver a parte cardíaca sendo funcionada aí. Deixa eu... Aí. Um minuto. Olha aqui. Aqui nós temos, pessoal, o nosso ciclo cardíaco sendo em funcionamento, tá bom? Onde nós temos o quê? A ação, okay, dos dois nódulos. Olha aqui, ó, nódulo sinoatrial e atrioventricular, e aqui eles estão em pleno funcionamento, tá? Então, vai ser iniciada a despolarização celular, tá? Através do nódulo sinoatrial. Do sinoatrial, pessoal, nós vamos ter a propagação, tá bom? Para o nódulo atrioventricular e, assim, propagar ao longo do meu sistema cardíaco. Tá bom? Fazendo com que nosso miocárdio ele tenha um controle de ritmo cardíaco para manter átrio e ventrículo sempre em pleno funcionamento do nosso ciclo cardíaco. Vou voltar. Acabei clicando aqui. Então, o que vai acontecer, pessoal? Na próxima aula, nós vamos... deixar aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a pegar o quê? Esse ciclo cardíaco, tá bom? Vamos ter a parte introdutória do ciclo cardíaco, e nós vamos aplicar, tá bom? Direcionar ele dentro de um eletrocardiograma, tá? Para a gente ver como é que vai funcionar essa atividade elétrica cardíaca. O que está acontecendo de parte elétrica, tá bom? Toda a dimensão do batimento cardíaco total, que seria o quê? Um ciclo cardíaco completo, certo? Deixa eu voltar aqui agora com vocês. Vamos lá. Pode perguntar no chat ou no microfone.